Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Recentemente eu assisti um filme de 2021 que não foi muito falado, mas eu achei a temática bem interessante e resolvi trazer para conversar com vocês. É sobre Censor que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando que quando eu for contar a história, tiver spoilers, eu vou avisar. A história se passa nos anos 80, quando o governo britânico resolveu censurar os filmes de terror mais polêmicos, mais sanguinários, tidos como Video Nasty ou Nasty Videos, com o intuito de proteger, ou uma desculpa, a saúde mental da população. Isso de fato aconteceu na vida real em 1985, tanto que a imprensa culpava esses filmes pela violência que estava rolando por lá. Então, em Censor, nós acompanhamos a Enid, uma censora. Ela trabalha num desses órgãos que estava ali vinculado ao governo para proteger a população, cortando as cenas, classificando os filmes. Mas, como se já não bastasse ela ter que assistir diariamente coisas grotescas e tá num ambiente de trabalho cercada pela sua maioria por homens, sofrendo censura ela própria, Enid tem um passado difícil, violento em relação à irmã, e ela passa a notar certas ligações, semelhanças entre o que rolou no passado e alguns filmes de um certo diretor. Censor é um filme britânico de 2021, dirigido e coescrito pela Prano Bailey Bond, e é o primeiro longa dela. Eu já tô bem ansiosa pros próximos, porque, olha, gostei do que eu vi. E é um daqueles filmes que faz a gente pensar que tá assistindo algo gravado de fato no período em que a história é contada. Eu constantemente falo, ressalto isso aqui quando uma obra consegue essa façanha, porque eu realmente acho muito interessante, um ponto muito positivo. Os cenários, os figurinos, as cores, tanto ali do cenário em si, do figurino, quanto da iluminação, que por muitas vezes é em tons pastéis, mas aí a luz vem vermelha, azul, virando um roxo muito interessante que se contrapõe e dá um ar psicodélico. E realmente a iluminação é algo muito importante, faz parte da cena, porque ela consegue nos fazer entender as paranoias ou não paranoias dos personagens, faz a gente entrar naquela viagem. Inclusive a atriz irlandesa que faz a Enid, a Niamh Algar, tá muito bem, a menina entrega a atuação, olha, gostei. A direção tem personalidade, é bastante criativa, nós temos trocas na proporção da tela, então a gente tem ali aquele modelo mais moderno, digamos assim, que a gente assiste no cinema, e momentos mais quadrados, lembrando os filmes VHS. E a diretora sabe fazer esse jogo com propósito, sem ser repetitivo. Em relação à história, eu gostei. A estética me chamou a atenção, mas o enredo me segurou. Ele é parado, a primeira parte mais ainda, mas eu fiquei intrigada. Aquele dilema da protagonista foi me envolvendo e eu queria entender se aquilo tudo estava fazendo sentido. E assim, o filme fala sobre censura, mas não só de filmes, porque ela, a personagem, é sempre censurada pela família, na rua, no trabalho. São detalhezinhos que aparecem e vão construindo a obra, e assim, ele é 100% terror psicológico, então não vai esperando o jumpscare. Não é o terror tradicional, como a gente costuma falar, mas ainda assim eu senti falta do gore, da sangueira, porque já que ele tava falando de vídeos nasties, eu achei que eles podiam ter pesado mais a mão, sabe? No entanto, eles resolveram deixar mais no psicológico, não que não tenha, e assim, eu acho que vale muito a pena assistir. Porém, já aviso que o final é bem doido. Se você gosta de coisas mais dentro da caixinha, tem que ir de mente aberta, tá? Tem que estar disponível aquela velha história. Inclusive, ansiosa para saber o que vocês acham desse final, tá? Censor tem mais ou menos 1h24 de duração. É bem curtinho. Ah, e eu esqueci de falar, tá? Tem que dar aquela catada na internet. Brain can edit out when it can't handle the truth. Someone's losing the plot. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois
mas se quiser continuar, fica à vontade. O longa já começa com a Enid e o colega analisando um filme numa cena ali que remete muito a Evil Dead, e a gente percebe que ela quer fazer vários cortes, né, para passar o filme, não ter problema com o governo, e o cara quer deixar mais realista. E aí a gente já vai notando detalhes, né, porque por mais que ela fale, depois tem a reunião ali com a diretoria, tem só ela e mais uma mulher, o resto é tudo homem, eles não escutam muito o que elas estão falando. Tá, ela vai pra casa, depois vai jantar com os pais e eles apresentam pra ela uma certidão de óbito da irmã. E a gente cata o quê? Aconteceu alguma coisa no passado, a Enid, quando elas eram pequenas, tava junto, diz que ela foi sequestrada por um homem no meio da floresta, nós até temos alguns flashbacks durante o filme, mas ela não consegue se lembrar exatamente o que aconteceu. E como a menina nunca foi encontrada, né, ela já é adulta, imagina, os pais estão cansados, né, lógico, e resolveram dar como caso encerrado e certidão de óbito mesmo, como se ela tivesse falecido, morrido naquele dia. Ela não aceita aquilo nada bem, mas enfim, meio que tem que engolir. No dia seguinte, ela e o colega são chamados pelo chefe porque um filme que eles aprovaram tinha uma cena do vilão comendo o rosto da vítima. E um cara acabou de fazer isso, ali mesmo, tipo assim, ali mesmo no trabalho não, né, na casa dele. Eu acho que matou a esposa, se eu não me engano, e comeu o rosto da mulher. Depois disse que não se lembra de nada, que teve um apagão. E lógico que já estão culpando o filme por causa disso. E a bomba tá caindo em cima deles. E mais, não sabe-se como, mas a galera sabe que foi a Enid que aprovou. Na verdade, foram os dois. Mas a imprensa começa a cair, a imprensa e a população em cima dela, né? Bom, daí no dia seguinte chega um produtor desses filmes lá, brigando, entre aspas, né, com o chefe e tal, pô, tá censurando todos os meus filmes. Ele é um nojento, dá em cima da Enid da pior forma possível e fala pra ela ver com carinho o filme do tal diretor Friedrich North, que já é bem conhecido pela sua matança generalizada, violência gráfica. O nome do longa é Não Entre na Igreja. Ela e um outro colega estão assistindo dessa vez. E quando começa, a gente já começa a perceber certas semelhanças com o que teria sido o passado dela, porque nós já tivemos vários flashbacks. Então são duas meninas no meio de uma floresta, tem uma cabana, só que uma delas tem uma cara muito maligna, sabe? E aí manda a irmãzinha entrar lá na casa, porque é o desafio delas, e aí ela pega uma machadinha, vai atrás da irmã e, né, já sabe. A Enid tá visivelmente incomodada e ela vê no final do filme um homem dentro daquela cabana, que a gente não entende primeiro se é do filme ou se é da cabeça dela. Em casa, ela já começa a ter umas alucinações. O passado, a lembrança vai se misturando com o que ela viu ali no filme, não se sabe muito bem o que é o que. Nós temos um pequeno jumpscare, eu falei que não tinha, mas tinha esquecido desse momento. Tem um só pequenininho e vale, é bom. E tá, né? Ela quer saber mais sobre esse diretor porque ficou muito instigada. E vai numa locadora. Enquanto ela tá olhando ali as opções das prateleiras, entra uma moça e entrega um vídeo pro dono da locadora, que tá ali no balcão, e fala, ah, muito bom, não sei o que lá, e ele guarda aquele vídeo no balcão. Ou seja, os filmes que estão sendo censurados também estão sendo ali contrabandeados, né, pra galera assistir por baixo dos panos. A Enid, então, fala com o cara, né, explica que, ó, eu sei que tu tem esse filme aí, então eu preciso de filmes desse diretor. E o cara tem um só, entrega pra ela, ela vai pra casa, meio ressabiado, com medo que a polícia bata. Mas enfim, quando ela assiste, a atriz é muito parecida com a irmã, no caso agora já tá adulta, como a irmã de fato seria, e ela surta. Surta, inclusive, porque a personagem nesse filme é estraçalhada, ela é a vítima, então imagina, ela tá enxergando a irmã sendo morta da pior maneira. Ela conta pros pais, os pais não aceitam, eles meio que dão uma brigada, o pai meio que joga em cima dela, assim, a culpa é tua, né, do que aconteceu, se não tivesse levado tua irmã lá pro meio da floresta, enfim, climão. Ela tem mais um sonho, dessa vez com a atriz, como se fosse realmente a irmã dela, entrando na casa aquela
com o cara que apareceu no filme e que de fato era do filme. É um personagem de outra obra desse diretor, que é o Homem-Besta, a Besta, algo do tipo. Nesses momentos de sonho, de alucinação, nós temos muita luz vermelha e azulada, como eu comentei com vocês, dá esse ar psicodélico de viagem. Tá, aqui ela já tá bem mais pra lá do que pra cá, ela tá bem fora da casa. E ela resolve ir na casa daquele produtor. E ele, sendo o nojento que é, começa a falar, ela pergunta sobre a atriz, e ele diz, não, a vida útil dela já tá acabando, a gente vai gravar a continuação do Não Entre na Igreja com ela agora. E acabou pra ela, chega. E a Enid entende aquilo como assim vida útil acabando? O que vocês vão fazer com ela? E mais, esse Não Entre na Igreja 2 vai ser gravado na floresta, perto de onde o Frederick, o diretor, mora. Então as peças estão se conectando e o que acontece é que o Doug começa a assediar ela, agarra ela, vai fazer o pior, né? Ele tá ali tentando e num acidente eles caem em cima da mesa e a cabeça dele é atravessada por uma estatueta que ele tem lá do primeiro filme. O Gorezinho vem bem tímido, mas ele vem nesse momento que é muito gratificante, diga-se de passagem. Não me entendam mal. E a reação dela é interessante porque ela entra em pânico, mas tá com a cara toda suja de sangue e aí ela, né, muito obrigada, tô indo embora, como se o cara estivesse vivo, sabe? Pega as coisas dela e sai. No trabalho, ela consegue o arquivo desse diretor, descobre onde o filme vai ser rodado e vai até lá. Tem um trailer do lado da floresta e a maquiadora acha que ela é a atriz que vai fazer a irmã da Alice Lee, que é a personagem muito parecida, ou talvez a irmã dela. Então ela se veste com um figurino que é uma camisola branca, suja de sangue, né? O cabelo solto, naquele ar ali bem oitentista mesmo. Vai pro meio da floresta onde tá o diretor, enfim, eles se encontram. E ele diz que ela tem que acessar o pior dela pra fazer essa cena, porque ele tá levando ela como uma atriz mesmo. A conversa entre eles é muito ambígua, abre margem para interpretação neste momento. A imagem agora fica quadrada e a Enid está de fato dentro do filme, então ela corre, a imagem já tá toda com aquela luz vermelha, azulada, ela corre para dentro dessa casa, tá a irmã com o Homem-Fera. É Homem-Fera, tá? Não era Homem-Besta. Na história, esse cara é apaixonado, né, pela Enid, daí ele abraça ela e tal, fala uns negócios, e aí pega a Alice Lee e vai matar. Porém, a Enid pega a machadinha e vai pra cima do cara e ele grita, isso não tá no roteiro. Mas já é tarde. A tela já sai do modo quadrado, tem a galera ali da produção em volta que começa a vomitar porque ela estraçalhou o cara. A Alice começa a gritar, sai correndo, o diretor entra, a Enid corta o pescoço do cara, corta a cabeça dele fora, na verdade, e vai atrás da guria. Então as duas correndo, a Enid consegue falar com ela, você é minha irmã, não sei o que lá, a guria diz, eu não sou a tua irmã, coisa nenhuma, isso era coisa do filme, sou a doida, e vai embora. Aparece, do nada, um controle, que era o controle que ela usava para voltar e avançar os filmes quando ela analisava, né, lá no trabalho dela. Ela mexe naquilo e aí vem voltando a irmã, dessa vez vindo da luz, e tipo assim, você é a minha irmã, aceitando tudo aquilo, obrigada por ter me encontrado. Aí corta pra elas dentro do carro, faceiras, a imagem bem colorida, o rádio no fundo dizendo que não existe mais violência, não existe mais vídeos nasties. Elas chegam então até os pais da Enid e a guria corre pros pais, abraça e tal. Porém, entre essas cenas rola uns flashes bem rápidos, do contrário, de momentos de horror. Inclusive, a guria grita, me salva. A Enid então vira pra câmera, olhando pra nós de fato, e dá uma risada bem macabra. O filme termina com uma fita rebobinando, saindo pra fora, escrito Censor. Eu, sinceramente, não sei opinar sobre esse final. Eu gosto, tá? Entre não gostar e gostar, eu tô mais pro gostar. Porém, é um final aberto. Eu chuto que ela acabou sendo presa, de fato, né? Não conseguiu, a guria não voltou pra falar com ela, nem nada, que tudo é fantasia mesmo. E fica aquela crítica, tá? E aí? Será que fazia sentido, de fato, o governo
tá censurando todos esses filmes? Por causa deles a Enid surtou ou não? Foi justamente pelo que aconteceu com ela antes, quando esses filmes nem estavam rolando. O que aconteceu de fato com a irmã? Tá viva? Tá morta? Aquela atriz era a irmã dela mesmo? Porque de repente poderia ser. Tá, me contem que eu tô ansiosa pra ler os comentários. O que vocês acharam e o que vocês acham desse final? Qual é a ideia de vocês? Escrevam tudo aí, me sigam lá no Instagram, @morena dos anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.